Buenas. Nessa sessão a gente vai falar da taxa de juros que é composta continuamente ou que é continuamente composta. O que acontece? A gente tem, por exemplo, taxa de juros que é denominada ao ano ou ela está dita de forma nominal ao ano, por exemplo, 12% ao ano, mas os juros, ele não é capitalizado anualmente, ele é capitalizado em períodos menores. Então, por exemplo, a taxa pode ser nominal 12% ao ano, mas ela é capitalizada semestralmente. Então a gente pega esses 12%, como tem 2 semestres num ano, a gente pega 12% e divide por 2, e então 6% ao semestre seria a taxa efetiva. Então a gente pega e capitaliza, ou seja, adiciona os juros de 6% a cada semestre. Capitalização quer dizer em que período a gente está somando os juros, está agregando os juros ali àquele capital. E a gente tem que saber, porque, por exemplo, a caderneta de poupança, o que acontece? Os juros, ele é capitalizado mensalmente. Então, se você retira o dinheiro fora do período de um mês, você perde aqueles juros. Então, para você ganhar os juros, a capitalização é mensal. Tem que passar um mês para você retirar, para ter direito àqueles juros. Isso que quer dizer a tal da capitalização. E tem uma situação especial que a taxa de juros que ela é composta ou capitalizada continuamente. O que é continuamente? É num período de tempo infinitesimal, muito pequeno. Como, assim, para ficar mais perto de alguma coisa que a gente pode pensar, imaginem que você pode capitalizar ou ganhar juros a cada milésimo de segundo. Então, não é nem a cada segundo que você pode ganhar juros, mas é um milésimo de segundo. Ou pode pensar tem uma unidade de tempo ainda menor do que isso. Isso seria o composto continuamente. Tá ok? E tem várias aplicações na vida real. Por exemplo, para calcular preço de contratos derivativos é muito usado nessa situação. Você tem vários modelos dentro de finanças que usam esse tipo de modelagem de taxa de juros. E é por isso que a gente tem que conhecer ela melhor. Então, vamos mostrar como que a gente chega numa fórmula de um montante a partir de um capital que vai ser capitalizado a taxa de juros contínua. Tá ok? Então, vamos lá. Tá aqui, a gente vai... depois a gente vai fazer também no Google Sheets um exemplo para ver o efeito disso. Mas, para começar tudo, eu vou partir de um montante. Então, eu tenho aqui um montante que ele é igual a um capital vezes 1 mais a taxa de juros I sobre N, sendo que N aqui, vamos dar nomes aqui para a gente não se perder, isso aqui é o número de períodos de capitalização, de períodos que a gente vai capitalizar, para capitalizar, ou seja, para a gente colocar os juros. Tá ok? Esse é o nosso capital, que é, por exemplo, o quanto a gente vai investir inicialmente alguma coisa, o quanto a gente vai tomar emprestado, depende qual tipo de operação. O nosso montante, que é o quanto que a gente quer saber no final, o quanto que a gente vai receber, ou quanto a gente vai ter que pagar também. Essa aqui é uma taxa de juros nominal. Então, taxa de juros não é efetiva. A efetiva é que a gente vai efetivamente pagar a receber. Então, essa é a taxa nominal. A gente discutiu já em outro vídeo o que é taxa nominal e efetiva. Então, na verdade, essa taxa é nominal. Quando a gente divide pelo número de períodos, a gente tem a taxa efetiva. Então, quando a gente pega o I é a taxa nominal. Quando divide
esse aqui, ó, o I pelo N, a gente tem a taxa efetiva naquele período. E aí o que falta aqui é colocar em cima o número de períodos vezes a unidade de tempo, tá certo? E sempre taxa, ó, essa taxa e esse tempo aqui que decorre tem que estar na mesma unidade, tá ok? O que é muito usual é, por exemplo, aqui, trabalhar em taxas ao ano. Então, esse é muito usual. Normalmente é quase um padrão aí de mercado, tá? Aí, o que a gente faz isso daqui? Por exemplo, esse número de período de capitalização, vou colocar aqui em outra cor para a gente não misturar. Esse número de períodos aqui pode ser, por exemplo, N igual a 12 para capitalizar de forma mensal, tá? Então, da taxa ao ano, se eu vou capitalizar mensalmente, o N aqui eu ponho 12. Agora a gente vai imaginar o seguinte. Então, vamos supor suposição. Então, a gente vai fazer uma suposição aqui, que eu posso capitalizar isso de um intervalo de tempo muito pequeno. Então, vou capitalizar em intervalo de tempo muito pequeno, infinitesimal, muito pequeno. O que quer dizer isso daqui? Quer dizer que eu vou considerar esse N, se eu vou capitalizar num período de tempo muito pequeno, o que acontece? Essa taxa eu vou dividindo ela por um número cada vez maior. Então, se o período de tempo é pequeno, o N tende ao infinito, tá ok? Porque o N assim vai ser muito grande, a taxa pelo número de N, pelo N, vai ficar muito pequena. Então, o que acontece? Aí eu chego na seguinte situação, eu transformo isso daqui num problema de cálculo diferencial. E o meu problema é o seguinte, quando o N fica muito grande, tende a infinito, que aí o intervalo de tempo fica muito pequeno, estou capitalizando um período muito pequeno, quer dizer que eu estou pegando a taxa e dividindo por algo grande que fica a cada bilionésimo de segundo eu estou colocando juros, estou capitalizando juros, eu chego no seguinte problema, eu tenho que calcular o seguinte, qual que é o limite, quando N tende a infinito, disso daqui, de 1 mais a taxa I sobre N elevado a N vezes T. Então, meu problema é saber que valor é esse daqui, tá certo? Então, quando ele fica muito grande, eu tenho que resolver esse problema. Para resolver esse problema, aí é o seguinte. Aí, a gente sabe, a gente já tem um resultado. Então, a gente sabe, então sabemos, que tem uma coisa parecida que é isso daqui, ó. Quando o limite, quando N tende a mais infinito aqui, desta relação aqui, ó, 1 mais 1 sobre N elevado a N, isso é igual ao número E. Tá? Esse é alguns chamam isso daqui de
Neperiano, ou alguns chamam de número de Euler. É uma constante, 2,878, alguma coisa, vai. Então, a gente tem esse resultado aqui, desse limite que já foi calculado. Então, com isso, a gente vai fazer o seguinte, olha, se a gente fizer com que 1 sobre m, a gente vai criar uma nova variável m, seja igual a i sobre n, i sobre n é o que eu tenho aqui. 1 sobre m é algo parecido que eu tenho aqui, tá certo? Então, eu vou usar, eu quero aproximar isso que eu conheço de alguma coisa que eu não conheço a resposta. Então, e logo a partir daqui eu tenho que n, só passando de um lado para o outro aqui, n é igual a i vezes m. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso e vou juntar com o seguinte. Então, a partir daqui, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou substituir onde tem limite, vou pegar esse limite aqui, de n tendendo a infinito, 1 mais i sobre n, é isso aqui que eu estou pegando, ó, elevado a n vezes t, e aí eu vou reescrever isso dessa maneira, usando este outro resultado aqui, ó. Então, eu vou usar esse resultado aqui agora. Vou usar aqui. Fazendo essa substituição, eu tenho que m tende a mais infinito. Espera aí, mas eu posso escrever que m tende a mais infinito? Posso. Se n tende a infinito, olhando essa relação aqui, ó, o m também vai tender ao infinito, tá certo? Se o n cresce, aqui desse lado também deve crescer para o infinito. Então, se o n for muito grande, aqui também o i vezes m também vai ser muito grande, só que o i fica parado. Então, para isso ser igual, o m também tem que tender ao infinito. E aí, eu faço aqui o resto da substituição e tenho que isso é igual a 1 mais i sobre n, a gente combinou que i sobre n é igual a 1 sobre m. Então, eu escrevo aqui, ó, a 1 sobre m. E aí eu tenho n vezes t. Eu tenho que n é igual a i vezes m. Então, substituo aqui, eu tenho i vezes m vezes t. E aí é o seguinte, vocês estão vendo que os resultados são parecidos, ó? Esses daqui, ó, essa carinha aqui, isso daqui, tá parecido com isso daqui, ó. Tá vendo, ó? Como eu tenho isso daqui, o que eu faço? Eu consigo isolar isso e aí posso escrever de uma maneira melhor. E eu vou escrever aqui, ó. Isso tudo é igual a e elevado, ó, só ficou de fora o i e t. E o t. I vezes t. Então, legal, olha aí. A gente já tem esse resultado, maravilha. Muito bom. A partir daí, eu tenho o seguinte. Ó, eu tenho... Se eu vou pegar aqui essa fórmula aqui do montante e vou jogar o n para o infinito, o que acontece? Então, eu parto daqui, ó. Como m é igual a c vezes 1 mais i sobre n elevado a n vezes t, daí vem, quando n tende ao infinito, eu posso escrever
escrever aqui com outra cor aqui para a gente, ó. Eu posso escrever que a fórmula do montante de um certo capital que é composto continuamente, eu tenho aqui, ó, essa relação aqui, ó, o limite de 1 mais I sobre N vezes T, ó, isso daqui. Quando eu pego isso daqui e mando para o infinito, ó, que é o que eu estou fazendo aqui, ó, estou pegando o N e jogando lá para o infinito, para ficar assim, que eu estou compondo ele, estou assim, em milhares, estou cortando em milhões, bilhões, trilhões, um número que eu não sei expressar, um número gigantesco em pedaço. Então, assim, capitalizando a cada mais que bilionésimo, trilionésimo de segundo. Eu transformo, ó, eu sei que o limite disso daqui, que é esse pedaço aqui, ó, é esse daqui. Então, essa é a fórmula aqui, vezes I vezes T. Tá joia? Então, esta aqui é a fórmula de alguém que vai pegar um determinado capital hoje e vai aplicar juros, tá certo? Compostos continuamente. Tá ok? Tá aí. Esse é o nosso montante aí que a gente chegou. Tá joia? Tudo bem? Vamos fazer umas continhas? Então, vou lá pro Chrome. Tá aqui o nosso Google Sheets. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a fórmula ali da capitalização. Então, eu pego aqui o capital, vou deixar fixo, apertar aqui o F4, que multiplica 1 mais, vou colocar um parênteses, a taxa aqui, dividido pelo número de capitalizações que está aqui. Então, estou capitalizando uma vez. Então, essa primeira situação é o seguinte, eu estou pegando 5% ao ano que eu estou capitalizando anualmente, ou seja, só a cada ano que eu posso colocar 5% de juros. Então, essa taxa nominal, nesse caso aqui do N igual a 1, também é efetiva. E aqui, tudo isso elevado ao N vezes o número de períodos. Que aqui o número de períodos eu vou colocar aqui, esqueci de colocar, hein? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou travar aqui. Então, tá aqui número de anos. Então, vou colocar 1 ano. Pronto. Então, tá aí. Completamos aí que estava faltando. Vou colocar uma corzinha aqui. Pronto. Então, número de anos, a taxa está 5. Por que número de anos? Porque eu estou fazendo isso 5% ao ano, e o número de anos, aqui nesse caso, que eu estou considerando, é 1 ano. Tá? Se for meio ano, é só, vou aqui mudar aqui, ó, meio ano. Já calcula bonitinho. Tá legal? Então, aqui que é o número de capitalizações. O que é esse N aqui? É o número de capitalizações que eu faço dentro do período, no caso aqui, de 1 ano. Tá joia? Que eu estou usando o ano como a nossa medida principal de tempo. Agora eu vou copiar a fórmula aqui para baixo. Copia e cola. Então, só conferindo aqui, ó. Eu peguei, o que é esse montante? Esse é o montante se eu pegar aqui R$100 e aplicar a taxa de 5% ao ano, onde eu capitalizo ela semestralmente, 2 capitalizações no ano. Então, é semestralmente. Tá joia? Sendo que é 1 ano, então 2 capitalizações aqui nesse período que são realizadas. Tá joia? Então, aqui, deixa eu só escrever aqui, é nominal. Nominal. E aí, eu vou arrastando. Vou aí até o final. Vou até o final. Vamos lá. Fiquem tranquilos, não vai tanto assim. Ele está parando aqui no Google Sheets, lá no 997, se não me engano. Estamos chegando lá. Chegou. Tá aí. Vocês vejam o seguinte, que ele até, ó, chega um momento que ele estabiliza. Então, tá vendo que chega no 105,13. Então, aqui, ó.
Ele começa crescendo. Vou aumentar até o número de casas aqui. Opa. Deixa eu aumentar aqui o número de casas. E aí a gente vai ver melhor, aí vocês vão ver melhor a precisão. Então, aqui, aumentando o número de casas, veja que já ele está convergindo em determinado momento ali, tá? E aí eu posso pegar e fazer já, assim, aplicando a fórmula do montante. Usando a fórmula ali, eu tenho que o montante vai ser o capital vezes o E. O E é a função expert, é o número de Euler, o 2,7, eu acho que eu falei 2,8, é 2,718, que multiplica a taxa vezes o número de períodos. Então, coloco aqui e pronto. Está aqui o nosso montante. Então, vejam que usando a fórmula, eu chego aqui nesse valor, 105,127, que é perto desse daqui. Só que é o seguinte, ao invés de eu capitalizar 997 vezes, eu já estou capitalizando aqui continuamente, ou seja, em intervalos de tempo muito pequenos, tá? Capitalizar 997 vezes no ano, um ano tem 365 dias, então capitalizando 997, quase 2,5 vezes no ano, então já estou capitalizando para caramba. Aqui eu estou capitalizando em períodos bem maiores. Mas vocês vejam que, assim, quando o número de capitalização fica muito grande, já está convergindo um resultado com o outro. Tá legal? Só que ao invés de ter que ficar fazendo aqui, ó, vários N's aqui, usando a fórmula e tal, ou jogando um N gigantesco aqui, ó, vocês reparam que, assim, vou jogar um N aqui enorme. Não, peraí, que eu fiz errado. Aqui nesse N. Espera aí que eu mudei alguma coisa que não está pegando aqui. O período. Ele ficou tão pequeno aqui que ele não está sabendo calcular aqui. 1000. Pronto, agora ele já está voltando. Você vê que ele nem consegue fazer a conta direito aqui, ou tem alguma coisa errada nesse. Agora ele voltou. Acho que ele não estava entendendo ali, ou estourou a precisão dele. Ele estoura a precisão, aí começa a dar bobagem. Então veja que até aí eu vou ter que usar a fórmula. Se eu estou usando continuamente, aqui, com esse número aqui, eu já estou chegando perto aqui da fórmula, muito mais simples, que pega o capital e multiplica por E elevado a taxa vezes o número de períodos aqui que a gente está usando como base, tá certo? Então, se for aqui, ao invés de 1 ano, se for 2 anos, se for 2 anos, aí já muda aqui, ao invés de 105 vai para 110, e o nosso resultado aqui vai para 110,517, alguma coisa, se eu for capitalizar, ou seja, a cada trilionésimo, quadrilionésimo, ou seja, qual for o número de segundo, eu for colocar uns jurinhos ali. Então ele vai convergir em um determinado momento para esse valor que a gente chegou, ou para a fórmula que a gente acabou de deduzir. Deixa eu voltar nela aqui, para essa fórmula que é mais tranquila. E para calcular o valor presente, é só mandar esse lado aqui, ou seja, se eu quiser saber o capital, é fazer o seguinte, a partir daqui, então, o capital ou o valor presente, é só pegar o montante e dividir por E elevado a taxa vezes o período. Então é bem tranquilinho para usar isso daqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui também, eu vou fazer aqui com vocês, só para fechar isso, eu vou fazer a conversão da taxa. Então eu vou transformar
E esse é um cuidado que a gente tem aqui. É uma taxa contínua, ou seja, que a gente compõe continuamente em taxa discreta. O que é taxa discreta? Que eu capitalizo mensalmente, diariamente, algo do tipo. Para fazer isso daí, eu vou fazer equivalência de taxa, que também a gente já discutiu em outro vídeo. Então, eu tenho a fórmula do montante, dado da maneira contínua. Então, a partir de um capital, eu multiplico por E elevado a I vezes T. E eu tenho o montante, eu quero o mesmo montante, que esse aqui original, a partir de um capital, que é o mesmo. Só que aí é o seguinte, eu aplico sobre ele uma taxa discreta. Então aí eu vou até mudar aqui, ó. O I eu vou chamar de IC, que é taxa contínua, tá ok? Taxa contínua IC, colocar a legenda, para uma taxa discreta ID, D de discreta. A taxa discreta funciona como a gente tem aqui em cima. Então, 1 mais a taxa discreta sobre N elevado a N vezes a quantidade de períodos. Tá ok? O que eu quero? Eu quero o seguinte, achar a taxa discreta a partir da taxa contínua, ou o contrário, achar a taxa contínua a partir da taxa discreta. Vamos chegar na mesma relação. Mas eu quero que esses montantes sejam iguais. Isso é essencial. Aí, ou seja, tenho essas coisas aqui iguais para o mesmo capital. Então, já que é mesmo capital, já podemos aqui fazer um corta-corta, quando eu faço essa igualdade, tá certo? E aí meu problema é o seguinte, eu tenho E elevado a I contínuo vezes o período, quero que seja igual a 1 mais a taxa discreta sobre a quantidade de períodos, N vezes T, tá? Feito isso daqui, o que eu faço? Eu tenho, vamos dizer, eu vou isolar a taxa contínua, porque já está separadinha aqui, mais fácil. Então, vou calcular aqui, para eliminar esse E, eu vou calcular o logaritmo neperiano disso daqui. E aí, põe o logaritmo também desse lado, nesse trem aqui, por N elevado a N vezes T. Agora eu vou continuar aqui desse lado. Fazendo isso, eu posso baixar o I vezes o I contínuo vezes T. Fica logaritmo neperiano de N, logaritmo neperiano de E é 1. Então, com isso, já posso escrever aqui igual. E aí fica o seguinte, quando eu tenho esse logaritmo neperiano aqui, o N vezes T, eu também posso baixar. Então, é a propriedade dos logaritmos, então baixo aqui N vezes T, que multiplica Ln, o logaritmo de 1 mais a taxa discreta sobre N. E aí vocês vão ver que eu tenho o T dos dois lados. Então, também posso fazer de novo um corta-corta aqui. Corta-corta, porque eu mando o T para o outro lado dividindo e cancela. E acabou. Você vê, foi fácil, rápido, eficiente. Então, aí eu tenho que a taxa contínua pode ser escrito como N vezes o logaritmo neperiano de 1 mais a taxa discreta pelo número de capitalizações. Então, está aqui. Esse é o jeito da gente calcular a taxa de juros contínua
a taxa contínua a partir da taxa discreta. Tá joia? Então, às vezes você recebe uma taxa assim, pega a poupança, é capitalizada, sei lá, 5% ao ano, capitalizada mensalmente. Então, N é igual a 12. Aí você quer saber de forma contínua? Tem que transformar a taxa. Isso um cuidado. Na hora que vocês vão usar essa fórmula aqui, essa taxa aí tem que ser contínua, tá certo? Então, atenção a isso. Senão vai dar ruim. Então, isso aqui importante aqui, ó. Essa taxa aí aqui é taxa contínua. Então, cuidado aí nessas brincadeiras aí para não errar quando a gente transforma uma coisa na outra, tal. Sempre muita atenção na hora de fazer essas transformações. E veja que é bastante tranquilinho. Então, a partir de uma taxa discreta, como você chega na taxa contínua, e aí, se quiser inverter isso daí, manda o N para cá dividindo, aí põe o expoente e você faz o contrário. Tá legal? Então, a partir de uma, chega na outra, aqui já está meio caminho andado aqui, ó, para chegar numa taxa, de uma taxa elevar a outra. Tá bom? Muito bom. Tá aí, pessoal. Como a gente chega na fórmula da taxa de juros composta continuamente, a gente usa em alguns casos especiais, muito quando a gente vai fazer modelagem, por exemplo, de derivativos ou às vezes de alguns, vamos dizer, alguns títulos que envolvem alguns títulos de renda fixa. Então é importante conhecer como que a gente transforma essa taxa, como que a gente chega nela e a fórmula correta para ser usada. Tá legal? Até mais!